Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos e demais irmãos, amigos, aqueles que acompanham também as nossas lições online. Nosso assunto do trimestre inteiro tem sido ética cristã. E a lição de hoje, já a de número 11, tem por título a ética cristã e os seus desafios. Nesta lição, tomamos como leitura bíblica em classe, em 2 Timóteo, ou segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, o verso 1 até o verso 17, e que aqui encontramos também o nosso texto áureo no primeiro verso, onde se diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Carta de Paulo a Timóteo, a de número 2, capítulo 3, verso 1. Para esta lição, propomos o esboço a seguir, ainda no nosso padrão, 3 subtítulos para nossa lição número 11. O primeiro, o desafio da depravação moral do homem. Segundo, o desafio da doutrinação materialista. E terceiro, o desafio do subjetivismo religioso. Isso sendo já posto, podemos já entrar na nossa lição. Lembre-se que estamos vendo essa lição já por várias semanas, e alguns dos assuntos últimos têm sido pegar alguma coisa que falamos superficialmente e trazer o destaque aqui nesse final. Assim, para a lição de hoje, deixamos essa introdução. Nesta lição, faremos algumas considerações a respeito de desafios enfrentados pelos cristãos nos tempos atuais. Em grande medida, esses desafios resultam da necessidade de mantermos firmemente os princípios da ética cristã em meio a uma sociedade que está espiritualmente decaída e moralmente fracassada, e que por isso questiona os valores bíblicos a partir de suas próprias razões. Considerando a importância de tudo o que estudamos ao longo deste trimestre, é necessário estarmos prontos tanto para reconhecer e identificar as diferentes formas que esse desafio pode assumir, como também nos equiparmos apropriadamente com as armas da verdade e da justiça, a fim de enfrentá-lo e vencê-lo. Vivemos um tempo, como diz o nosso texto áureo, trabalhoso. Muitos de nós não tivemos esta experiência, mas antigamente havia
mais submissão. E hoje em dia a gente percebe até nas crianças uma insubmissão desde o princípio. Antigamente olhavas para a criança, ela já entendia no olhar que estava sendo aprovada ou que ela estava em uma atitude imprópria. Pelo que antigamente crianças não interferiam em conversas de adultos, de forma nenhuma, uma coisa natural até. Mas hoje a criança entra no meio de adultos, puxa um, puxa outro, quer ser atendido. E que situação é esta? E antes era fácil. Antigamente tinha respeito aos mais velhos, tinha respeito aos casados, tinha algumas considerações mais com as pessoas, e hoje não existe isso. Até o contrário, pessoas de idade, pessoas de respeito, pessoas com alguma dificuldade são tratados com zombaria ou em um total desprezo. Então estamos vivendo um tempo trabalhoso, e tudo isso que eu estou falando em poucas palavras é contra a ética cristã. Mas de onde veio isto? É uma situação que precisamos compreender. A palavra fala de tempos trabalhosos, como também fala da atuação de um espírito contrário a Deus em todo o mundo. Não podemos esquecer isto. Assim, continuando, passando o nosso primeiro subtítulo, o desafio da depravação moral do homem, nós temos um primeiro parágrafo com um tema que vamos colocar sendo a aversão da natureza humana à lei de Deus. Sim, existe humanamente na pessoa uma contrariedade contra a lei de Deus ou contra a disciplina estabelecida por Deus, e tal como crianças insubmissas, o mundo hoje, os adultos estão de mesma forma, sempre questionando a razão das coisas, mas não porque querem entender, é porque não querem se submeter a algum princípio, alguma norma orientadora. A ideia é liberdade, que não é bem liberdade, é uma libertinagem, porque vemos as criaturas presas em muitos vícios, em muitos comportamentos reprováveis, maus para eles mesmos, mas a título de liberdade eles preferem esse comportamento à norma estabelecida que zela por eles mesmos. Porque as coisas, ainda mais de Deus, quando se diz sim ou se diz não, Deus está falando do que é correto, do que é provado, do que é bem para o homem, como um bom pai que orienta o filho no que se pode ou não pode, e desejando o seu bem maior ou o seu crescimento em juízo. Assim, nesse primeiro parágrafo que temos, a aversão da natureza humana à lei de Deus, considerando, diz o texto, que a ética cristã trata nada menos que das leis de Deus e de sua aplicação, o maior desafio encontrado pelo fiel em viver à luz dos princípios bíblicos é a natureza humana, com que tem de lidar no seu relacionamento com o próximo e no seu próprio interior. O homem natural é uma criatura moralmente depravada, que tende a amar aquilo que a lei divina reprova ou proíbe, e mesmo quando inibido por algum escrúpulo, não deixa de fomentar o pecado em sua mente e de justificá-lo e sentir-se menos culpado do que deveria. Enfim, o fato é que o homem natural não ama a lei de Deus
e essa aversão da carne só pode ser diminuída pela obra do Espírito, pela graça da salvação. Por um momento podem até aprovar, louvar aqueles que fazem o bem. Em outras ocasiões demonstrarão uma indiferença e, quando pressionados pela sua verdadeira natureza, eles não se sentirão envergonhados de se opor àquele que é justo. Atentemos que essa palavra é forte, a aversão da natureza humana à lei de Deus. É só relembrar Romanos, os primeiros capítulos, quando a palavra de Paulo mostra que não há um justo sequer. Palavras essas não mais de Paulo, mas do passado, em que fala que o coração do homem está cheio de maldade, e vai enumerando várias coisas reprováveis que estão passando pelo coração dos homens, e de geração em geração, agora por último, estão percebendo, está se agravando mais. Então existe sim uma aversão da natureza humana, do homem, à lei de Deus. É só lembrar, repito, Romanos, em que essa palavra é tratada firmemente, em particular no capítulo 3. E vamos notar também que existe no homem o afastamento de Deus, que o torna mais bruto em sua natureza e não compreende a razão das coisas de Deus. Portanto, aí, vivendo neste mundo, o fiel a Deus, que tem as normas direitinho da palavra, ou colocando no nosso título as normas da ética cristã, ele se vê desafiado a estar com um comportamento totalmente diferente de outros mais. Por isso o mundo muitas vezes questiona ou zomba do cristão fiel, porque tem um comportamento que para eles não tem sentido. Por que ir para a igreja? Por que não fazer isso? Não, por que não fazer aquilo? Que a corrida e a cobiça própria deste mundo, e o viver em paz e o viver quieto, para eles é incomodante. Vivam como querem, e por que preocupar com a nossa forma pacífica de viver e de estar frequentando lugares sadios, principalmente a igreja, ou lugares que são próprios para aqueles que querem andar em paz, em justiça, pela verdade e pelo bem. Aí a filantropia hoje mesmo está sendo questionada. O que sempre pôde existir de uma forma suave, agora as pessoas colocam sempre na filantropia que a pessoa está fazendo bem para os outros, é porque tem alguma intenção por trás. Aí pronto, além de ter a dificuldade da obra filantrópica, ainda tem que estar vigiando e respondendo a muitas inquisições. Assim é o mundo, sempre uma suspeita de uma segunda intenção. Pode ser que outros o façam assim, mas não quer dizer que sejam todos. Aí, em vez de resolver o problema, torna mais difícil para os que querem fazer o bem, fazer este bem. Mas observem o texto bíblico que nós apontamos em Romanos capítulo 8, verso 5, e depois podemos ler verso 5 até o verso 8, quando a palavra diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
E isto, entendamos que era algo em que também nós compartilhávamos antes com o mundo na sua forma de viver. Mas ao aceitarmos a palavra de Deus, ao nos achegarmos a Cristo Jesus, nos apresentando um novo e vivo caminho que tem, sim, como promessa os lugares celestiais e o conviver com Deus nos céus, nós mudamos para o outro lado. O que falta ao mundo é a transformação do Evangelho para ser uma nova criatura. Mas se atentarmos para nós mesmos, vamos ver como nós éramos antes. Nós éramos exatamente isso que aqui está se colocando como reprovável. Mas ainda em Efésios capítulo 4, verso 17 até o 20, Paulo escreveu nesta carta: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Então observem, há necessidade de mudança para o mundo andar melhor, mas o nosso assunto hoje é nós já mudados e ter que viver de uma forma em que seremos sempre questionados e também como que tendo obstáculos e comentários contrários por aqueles que querem viver a normalidade deste mundo. Na primeira carta de Pedro, nós temos mais colocações, quando Pedro, no capítulo 4, os primeiros versos diz: ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não concorreres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Então, para o fiel, o que quer agradar a Deus, o que quer andar correto, dentro do título Ética Cristã, vai ter sempre alguém ao lado colocando palavras contrárias. Aí somos os bobos, somos os, vamos dizer assim, obsoletos, esquadrados, porque não procuramos desfrutar daquilo que dizem ser os prazeres do mundo. E que prazer é esse que leva à destruição do próprio ser? Repito, pelas drogas, pela prostituição, pela bebedice, pelos maus feitos, como assalto e outras coisas, que está generalizado. Mas vamos perseverar. É desafio para nós, mas precisamos perseverar, continuando a fazer o bem. Quem sabe por nós outros vão animar-se também, digamos assim, a vir para Cristo e experimentar a mudança de vida. No segundo parágrafo desta lição, nesse primeiro subtítulo, o desafio da depravação moral do homem, temos um novo tema: o conformismo e a hipocrisia religiosa. Infelizmente esse título nas nossas lições tem saído sempre, e na mídia,
nós temos muita coisa sendo exposta. Mas vejamos isso, conformismo e a hipocrisia religiosa. Por outro lado, diz o texto, aqueles que uma vez foram alcançados pelo Evangelho e agora têm suas mentes inclinadas e bem dispostas a cumprir a vontade de Deus, também enfrentam o desafio da depravação moral na forma de uma luta mais acirrada em seu interior. A velha natureza precisa ter continuamente renovado o compromisso com a palavra de Deus e de uma constante revisão dos seus valores, tão facilmente influenciados pela sociedade e por falta de vigilância e oração. A negligência neste dever, se não corrigida a tempo, leva à mornidão espiritual, onde, não tendo força e coragem suficiente para manter firme a posição ante as insinuações do mundo, o indivíduo transige, mantendo um compromisso apenas intelectual, mas na prática jamais entrando em situações de confronto, se curvando sem protestos. Isto é, ainda mais prejudicial para a causa da ética cristã, pois acusa a lei divina de ser pesada ou indigna de ser cumprida, escandalizando os fiéis e os incrédulos pela ambiguidade daqueles que pregam uma coisa e fazem outra. Aí está a hipocrisia religiosa. Como Jesus disse, o falar e o não fazer. Como Jesus alertou as multidões para que ouvissem a pregação dos fariseus, sim, mas atentassem para não fazer como eles faziam, porque pregavam e não viviam. Aí está a dificuldade, o desafio para nós, essa situação de conformismo e de hipocrisia religiosa. Se falar, se pregar e não viver. E olhe quantos escândalos por causa disto. Até mesmo grandes oradores, se não tiverem com cuidado, serão bons pregadores, mas depois tudo o que pregaram vai servir de pedra para lançar contra a verdade de Deus, porque não se guardaram no viver aquilo que a palavra ensinava. Porque primeiramente a palavra é de Deus, não é do homem, é de Deus, e é para aquele que fala também, não é só para os que ouvem. O que prega também tem que andar nesta palavra. Assim, outras palavras mais temos em textos bíblicos, como em Romanos capítulo 12, verso 1 a 3, uma expressão bem conhecida por nós, porque é tão importante essa palavra, quando nos mostra a necessidade de estarmos atentos, sim, bem atentos, e nos colocando à disposição de Deus para fazer aquilo que é da sua vontade. Assim Paulo escreveu neste capítulo 12, primeiros versos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Nessa expressão, observem o desafio de sofrer, de renunciar
ou ter como perda algumas coisas para ser achado na vontade de Deus. Lembre-se que Jesus chegou a dizer mesmo: aquele que não renunciar a alguma coisa pelo reino de Deus não é digno dele. Quem quiser ganhar a sua vida, eu vou mudar a palavra, quem quiser aproveitar a vida no mundo, na verdade, perderá a sua própria vida. Mas aquele que renuncia, perde, vamos dizer assim, alguns prazeres desse mundo, algumas outras coisas, até mesmo que possam ser lícitas por causa da palavra de Deus, em renúncia para um bem, um propósito melhor ou maior, receberá a vida eterna. Lembremos dessa situação de conformismo e deixar que até mesmo Jesus recebeu essa palavra quando ele falava da renúncia, do sacrifício da cruz e etc. Vem Pedro e falou: não, Senhor, não seja assim com o Senhor. Mas nem era Pedro que falava, era justamente o espírito do mal, o anticristo, o diabo, que aproveitou a falta de entendimento de Pedro para não querer que Jesus sofresse algum dano. Não serve para nós isso. Esta situação de a gente maneirar mais devagar, não precisa ser tanto assim, se poupa. Cuidado, é perigoso, porque é contrário à vontade de Deus. Se Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, e o que nós temos melhor que Jesus para não fazer a mesma coisa, se isso não for requerido? Então, não vamos pensar no nosso conforto, nem em alguma vantagem. Se existe nosso entendimento ou a expressão da vontade de Deus, porque cada um tem alguma orientação particular, faça. E a perda? Não é perda, é investimento no reino de Deus, e será uma glória depois quando ele vê por que foi necessário aquilo, e vai ficar admirado e alegre e agradecido a Deus por ter sido achado digno de padecer alguma coisa, perder alguma coisa, porque o propósito de Deus era muito maior para a sua vida ou para outros em torno de nós. Ainda outro texto em 1 João, no capítulo 5, o evangelista João coloca também para nós os alertas, como aqui está escrito: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quantas vezes no início da fé, muita gente me questionava: mas você vai deixar disso, vai deixar daquilo, não vai mais fazer isso, não vai fazer mais aquilo, e colocava um monte de coisas que no caso eram lícitas neste mundo, passeios e diversões e distrações, colocando aquilo como perdendo tempo ou não aproveitando a vida. Mas ao contrário, estamos justamente dando no propósito de Deus, e os seus mandamentos, como está escrito aqui, não são pesados. E vamos ver para Jesus aquilo que ele nos ensinou, olhando para Jesus e ver o que ele nos ensinou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto. Agora, as coisas do mundo, muitas vezes, ainda que lícita, trazem pesos tremendos depois.
Então temos que ter equilíbrio. E se Deus pede, muito mais ainda, Ele tem as suas razões para isso. E dentro do nosso texto da leitura bíblica em classe, vejamos os primeiros versos desse capítulo 3, na segunda carta a Timóteo, quando assim está escrito até o verso 5: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A palavra direta de conselho de Paulo. Dentro da nossa lição, que continua depois até o verso 17, orientando a nós a entendermos todas essas coisas, e nós sim tomamos propósito de fazer a vontade de Deus, ainda que seja como nadar contra a corrente das águas. Mas Deus é maior e nunca virá corrente contrária a nós, porque Deus é fiel para nos guardar, para não sermos tentados ou termos obstáculo maior do que a nossa própria força. Mas avancemos um pouco mais e já entremos no segundo subtítulo dessa nossa lição. Ética cristã é o nosso estudo do trimestre. A lição agora, número 11, com o título A Ética Cristã e Seus Desafios. E nesse segundo subtítulo, o desafio da doutrinação materialista. E continuando, aí vem o primeiro parágrafo, em que o tema é os clamores da falsa ciência. É bom, irmãos, estarem atentos e não ficar somente nesta letra que estamos apresentando, alguns versos, mas o quadro que sempre se apresentou nas revelações dos profetas do passado, e em particular de João, a revelação do Apocalipse. Muito bem, o texto em tela diz: na sua natural oposição à lei de Deus, a sociedade humana busca embasar seus próprios valores em diferentes fontes de conhecimento e através de diferentes métodos de comprovação científica. De fato, ciência tornou-se um sinônimo de verdade para aqueles que não creem na origem divina das Escrituras, e tem sido empunhada como uma arma contra tudo aquilo que não esteja no alcance de seus instrumentos de análise, especialmente visando desbancar os princípios e valores éticos orientados pela palavra de Deus. É necessário estar atento, não apenas à educação formal incutida na mente de nossas crianças, nas escolas seculares, mas à exposição mais sutil de todos nós a essa doutrinação, ventilada principalmente nos meios de comunicação e muitas vezes perceptível até mesmo nos temas de nossas conversações. Clamores da falsa ciência. Irmãos, por favor, o homem natural não anda por fé, não anda por fé. O homem natural é como aquela mulher do fluxo de sangue, gastou tudo que tinha atrás de médico, atrás de remédios,
e não deu solução, porque a ciência dela era aquela. E muitos estão assim, correndo atrás do que vem, do que entendem segundo a natureza humana. Não há fé, mas a fé é além da ciência, muito além. Quando a mulher entrou dentro da área da fé, porque ouviu falar de Jesus que curava, ela foi no meio da multidão e procurou tão somente tocar nas orlas do vestido ou das vestes de Jesus. Pronto, tocou e foi curado. Que ciência explica isso? Então nós temos que entender, existe a ciência, mas as coisas de Deus é muito, muito, muito além. E nós estamos acostumados que, ai, doeu aqui, eu vou ter que ir lá no ortopedista para ver o que tenho aqui. Preciso fazer um pouco mais de exercício. E a gente vai atrás daquilo que é ciência dos homens. Não há mais fé? Não há mais fé. E tudo convida para ser contrário. A ciência evoluiu. Estou com dor aqui, vou lá no médico, ele abre aqui, tira o que tiver que tirar, costura, e se tiver que colocar outra coisa, ele coloca e pronto. Onde está a necessidade ou pensar, Deus me fez sem eu existir, e Ele não pode consertar o que deu defeito? Ele muito mais conhece do que todos os homens na face da terra. Então, a ciência evoluindo, abafou em muitos a fé. Doeu o dente, dentista. Um problema no olho, oftalmologista. E não sei o que, otorrino. E a gente já está pronto. E vou falar um pouquinho mais, né? Conversa muitas vezes das senhoras, né? Eu estou com isso. Toma remédio e dá um nome difícil. Consegue guardar um nome difícil. Esse aí é bom para isso. Então estamos vivendo disso, enquanto a palavra diz, está alguém enfermo, chama os presbíteros que ore sobre ele e será curado. Meu Deus, que mudança de conversa entre nós mesmos, fiéis, crentes em Cristo Jesus. Chamo a atenção, observe o capítulo 13 de Apocalipse. A besta, que é o sistema de governo, de atuação de ordens e mandamentos, leis no mundo, é formado no seu corpo por um leopardo, com cabeça de leão e pés de urso. Ou seja, o corpo, a parte maior do corpo do sistema que, vamos dizer assim, governa no mundo, é leopardo. Volta atrás, o que significa o leopardo? Daniel capítulo 2, capítulo 7, que vai falar do império, sim, grego, cujo poder foi tirado, mas a cultura permanece. E que é a cultura grega? É da filosofia, é da ciência. Qual ciência? A farmácia, também a medicina, também a matemática, também a física, a astronomia e tudo mais. O mundo, irmãos, está na ciência, é grego, cultura grega, que não andava por fé, mas sim na ideia da mitologia que existe Deus para tudo. Mas hoje eles tiraram até essa palavra Deus, agora é ciência, conhecimento. E ali filosofias e filosofias, ou ideologias e ideologias, ou argumentos e mais argumentos, naquilo que eles podem medir ou ver, ou está dentro de uma estrutura de palavras bonitas, bem organizadas, para que ele possa dizer, isso é lógico. Mas vamos entender bem, como é que Pedro andou sobre as águas? Me explica. E não era águas em paz, não, eram águas revoltas, porque o mar estava agitado. Como é que Lázaro, estando morto 4 dias, já cheirando mal, no processo de decomposição, como ele conseguiu ouvir a palavra de Jesus que disse, Lázaro, sai para fora, e todo o seu corpo foi curado repentinamente? Que ciência é essa?
Não tem ciência nenhuma, é poder de Deus. É isso que nós precisamos estar atentos. Ou aquele que estava à porta formosa do templo em Jerusalém, ele só estendia a mão e pedia uma esmola, pelo amor de Deus, ou que outra palavra fosse, e as pessoas condoídas poderiam ajudar. Todo o poder, toda a riqueza do mundo, tudo que tinha de ciência era só depositar a moedinha na mão daquele que era paralítico. Ciência não pôde nada ali. Mas vem Pedro e João, ao ver a mão estendida, bate no bolso e não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pronto. Me explique, que ciência é essa? Eles não sabem, então tem um jeito, nega. Aí nega os milagres, ou nega a operação de Deus, ou nega a verdade de Deus, porque não compreendem, não entra no quadrinho deles de ciência e conhecimento já oficializado. Mas é tão fácil criar outras modalidades de vida, acabar com a família, acabar com o casamento tradicional. Uai, por acaso vai acontecer de macho e fêmea não serem mais necessários para gerar filhos? A ciência avançou tanto que nada, continua a mesma coisa. Tem que ter parte masculina, tem que ter parte feminina para existir a vida. Se eles cancelarem isso, em 50, 100 anos acabou o mundo. Não tem mais ninguém, que ninguém gera ninguém. Porque o padrão é o que Deus fez. Uma ciência maior do que a ciência do mundo. Por isso vamos entender, irmãos. Estão vivendo um perigo enorme, porque muitos entram em faculdade crentes e saem ateus, porque agora enquadrou nas minhas formas matemáticas, no meu dito filosófico, está certo. Não se enquadra, não vai poder entrar mesmo. E falar de morte e ressurreição e de um céus com vida eterna, eles mandam os aparelhos medir onde é que está o céu, onde é que está Deus, não acham. E nego a Deus. E de onde vem a vida deles? Por qual ciência? É aquilo que eles mesmos estão hoje combatendo. Veio de Adão e Eva e depois da procriação de um macho e fêmea. Quer contrariar isso? Que ciência que vai conseguir mudar isso? Porque o poder de Deus é maior. Assim, colocando, lembremos de 1 Timóteo capítulo 6, o verso também 20, quando outra vez Paulo vai dizer desta forma: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. E isso pega mesmo. Porque quando Jesus foi para a casa de alguém para curar a filha que estava morta, veio um monte de gente dizendo para o pai da menina: não incomoda mais o mestre, a menina já morreu. Jesus vai para casa, tendo dito àquele pai: crê somente. E Jesus vai para aquela casa, pessoal chorando, uns alardes enormes lá. E Jesus diz: para com isso, a menina dorme, a menina dorme. Aí eles param de chorar, mas para rir de Jesus, para zombar de Jesus. E Jesus vai até o quarto da menina, não deixa ninguém entrar, a não ser o pai, a não ser a mãe e alguns discípulos dele. E lá fala com a menina: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina acorda. Pronto. Que ciência Jesus usou? Não é uma ciência deste mundo, então é mais fácil negar que Jesus fez isso. Mas que Jesus fez. E que eles riram, Jesus riram, mas que a menina estava viva após Jesus chamá-la à vida. Pronto. Assim, irmãos, cuidado com essa ciência. Você quer explicar, quer entender e não quer mais fé? É pela fé que a gente alcança
algo maior que a ciência nem sabe explicar. Portanto, desafio da ciência é uma verdade. Continuando um pouco mais, no segundo parágrafo, no novo tema, os clamores da falsa religião. Infelizmente, o que era para ser fé, hoje tem que ser lógica, tem que ter razão, tem que ter explicação, tem que ter conceito. Aí é perigoso. Essa religião não fala de Jesus, fala do mundo. Então não é a igreja de Jesus também, ainda que possa ter título nas suas placas. Mas vamos ver esse texto. Por sua vez, o meio cristão tem sido constantemente invadido por pretensos pregadores e líderes que, ao invés de reforçarem a necessidade de se viver de acordo com a ética cristã, procuram subterfúgios, muitas vezes nas próprias escrituras, para fugir às demandas da santidade e pureza de uma vida que agrada a Deus. Outros, ainda ignorando completamente a prática da piedade cristã, alimentam a cobiça subjacente no coração dos mais fracos, incentivando os fiéis a buscarem seus sonhos a todo custo, levando-os a se comprometerem e a amarem mais os seus próprios interesses do que a vontade de Deus, assim enfraquecendo todos os princípios éticos, tornando-os facilmente negociáveis. Aí está, é o tempo presente, divórcio segundo casamento e etc. Quando sempre a palavra de Deus foi buscar a paz, a reconciliação e manter o casamento todo o tempo que ambos viverem, agora até a religião está dizendo, não dá para dar junto, então separa. Cada um tem direito de ser feliz numa nova tentativa. Negativo, falou contra a palavra de Deus. Aí aquele que poderia estar animado a esforçar para manter a família, os elos do casamento e etc., reconciliar, viver em paz e progredir nesse caminho, é induzido a olhar para o lado, é mesmo, né? Fulano casou de novo, ciclano, beltrano. Aí também até os religiosos líderes também fazendo a mesma coisa. Pronto. Falsa religião. Estão proclamando que o mundo fala, o que, sim, a besta de Apocalipse 13 fala, e não o que as escrituras já estabeleceram. E a palavra de Deus está escrito, permanece para sempre. Deus não muda, e nele não há sombra de variação. E conforme a outra palavra de Jesus, não cai nem um tio por terra. Passa céu, passa terra, passa tudo, mas a palavra de Deus nunca. Portanto, essa religião que faz isso, que fala isso, é contrária à palavra de Deus. Então vamos atentar. Estamos cercados de muitos opositores, porque eles não entendem o assunto de fé. Crer em Deus, um Deus que pode fazer tudo, e quando Ele age é muito maior, mais admirável do que toda a ciência do mundo. Vamos lá, ciência do mundo. Estão mandando nave espacial para tudo quanto é coisa por aí. Gasta-se bilhões e bilhões, sei lá quanto mais. É muito mais do que isso. É trilhões e mais trilhões, tanto para a guerra como para avanço da ciência. Tá bom, e as coisas continuam do mesmo jeito. Agora vem um profeta e diz, o sol vai andar para trás. Pronto, por uma palavra, um pedido diante de Deus, lá está o sol, para e começa a andar para trás. Que nave espacial segurou o sol e puxou para trás? Alguém sabe qual? Ou então, como Josué disse, para-te aí, sol, e a lua, fica quieta aí.
e parou quase um dia inteiro. Que ciência faz isso? Ou qual é a explicação das religiões para dizer que Deus fez isso acontecer? Ou vão dizer, explicar que foi? Não, é só figurado, negativo. Deus operou, porque um homem pediu. Agora você pode ser este homem, esta mulher de Deus, que no impossível, no inimaginável, clama a Deus e Deus vai operar. Sim, até Moisés teve um pouquinho de dúvida quando Deus falou que ia dar carne para o povo, para eles comer carne um dia, mais do que isso, uma semana, mais do que isso, um mês inteiro, mais do que isso. E Moisés parou e perguntou para Deus: por acaso o Senhor vai trazer todos os peixes do mar? Ele estava querendo imaginar como que Deus ia fazer. E Deus respondeu para ele somente isso: amanhã você vai ver se a minha mão é curta ou se ela tem poder para fazer o que eu falo. Pronto. E o povo depois se enjoou de comer carne, de tanta carne. Então são essas coisas. E dentro das Sagradas Escrituras, mais uma vez, nós temos em 2 Pedro alguma palavra que nos ajuda também a compreender, a considerar estas coisas. Sim, no primeiro verso e mais alguns versos conforme está em tela. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, os versos de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, e introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. E depois verso 17: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando-se dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal também faz-se servo. Pronto. Então Pedro coloca direitinho esse quadro: pessoas ensinarem, não fazerem, ou ensinar subterfúgios fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, tem que ser dita sem aumentar e sem diminuir. Mas ainda a palavra em Mateus capítulo 16, este texto para nós também traz alguma consideração dentro desse título, verso 24 a 27. E o que diz? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Voltando ao casamento, separação e outros casamentos que são contrários à determinação de Deus,
têm direito de serem felizes. A palavra diz ao contrário, renunciar. Ou a palavra de Mateus 19, a eunucos, que assim fizeram-se a si mesmos eunucos por causa do reino dos céus. Esses receberão um galardão celestial. Agora, e esses que pregam coisas diferentes, ou compensações, prazeres neste mundo, esquecem da palavra que Jesus disse aqui em Mateus de forma tão clara, ou a palavra do profeta que diz: levantai e andai, não é aqui o lugar do vosso repouso, o lugar da sua prosperidade, ou o lugar da sua felicidade. Sim, levantai e andai. Continuando o nosso estudo, entramos agora a um terceiro subtítulo, nessa lição de ética cristã, que é a ética cristã e seus desafios. Quantos desafios contra aquele ou em oposição àquele que quer simplesmente obedecer a Deus. Já é difícil renunciar a si mesmo, contrariar o seu desejo, a sua carne para fazer a vontade de Deus. Agora vem a propaganda contrária, às vezes na casa de Deus. Que absurdo. Mas vamos lá. O desafio, o terceiro subtítulo, do subjetivismo religioso. Misericórdia. Continuemos. No primeiro parágrafo, a objetividade da ética cristã. A ética cristã é objetiva, é assunto absoluto, não é relativo. Isso que nós aprendemos lá no início na definição. Aí, lendo o texto assim em tela, em razão da acentuada depravação moral da sociedade e do esvaziamento e desvalorização da ética cristã através da massiva doutrinação materialista, o cristianismo tende a ser reduzido pelos de fora a um conjunto de emoções e experiências subjetivas, e muitos cristãos aceitam esta redução e se alegram com o que lhes resta. Contudo, a ética cristã trata de princípios e valores objetivos e muito bem definidos, que permitem definir este ou aquele comportamento como certo ou errado, aos olhos de Deus. É Ele que vai julgar. Mas continuemos. Muito embora a atitude de considerar a ética um conjunto de atos exteriores acabe levando a outro tipo de erro, do legalismo. A verdade é que a vida cristã começa com uma experiência objetiva com Deus, cujo fruto é um caminhar que consciente e visivelmente testifica dessa experiência. Por isso que Paulo chegou a dizer: tem conhecido, bem sei em quem tenho crido. Nós temos que segurar sempre, andando de fé em fé, que será como alicerce essas pedras de experiência na fé, para continuar no caminho totalmente contrário àquilo que o mundo propõe. Mas consideremos, a ética é objetiva, a palavra de Deus é determinativa. Ele manda e diz: e eu sou o Senhor, o vosso Deus. E no caso da santificação, quando ele fala isso, muitas vezes ele acrescenta: e eu sou santo, ser-me-eis santo como eu sou. Portanto, não tem mais ou menos, é determinado, definitivo, objetivo, pronto, absoluto até. E o mundo hoje está assim? Está totalmente ao contrário, relativismo demais. Mas é um relativismo, vamos entender, no sentido de que concessão para o que querem e nenhuma tolerância por aquilo que é fora do que eles pensam. Então, que relativismo é esse que é só a favor deles e não tem o relativismo daquele que quer andar de forma coerente? Casar, gerar filhos, manter a família numa instrução
sadia, para eles é absurdo, é errado. Mas não tem que ser relativo. Se eu tenho que aceitar esse e aquele com os pensamentos mais diferentes que se possa imaginar, e por que não aceitar esse que quer andar na normalidade e próprio da natureza, onde ou como os leões, cachorros, gato, urso, rinoceronte, elefante e outros mais vivem? Então, esse relativismo não é relativismo, é um absurdo. É relativismo para eles sempre vale, porque tem que ser ponderado com eles. E com os outros que andam na normalidade não existe essa consideração. Portanto, entendamos tudo isso. Aí a palavra vem outra vez, começando por Pedro, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, verso 17, vem ele dizendo, trazendo instruções: e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Verso 24: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, a palavra de Deus, permanece para sempre. E essa é a palavra que entre vós foi evangelizada. Observe, a instrução é direta, objetiva, não tem mais e menos, conforme a nuance e o interesse particular de cada um. É luz, é trevas, acabou. É o que Deus sempre falou. E assim, Romanos capítulo 5, verso 1 até 5 também, de novo, nós temos Paulo dizendo de uma verdade que deve acompanhar e acompanha aqueles que são de Deus. Todas essas palavras que nós estamos considerando é para aquele que é fiel, para não desmorecer na sua caminhada, na obediência às coisas de Deus, aos seus mandamentos. Aí já em Romanos 5, lendo agora, verso 1 a 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quantas coisas para nos orientar na verdade dos que temem a Deus. Observem que se tivesse um dilúvio no mundo agora, ou que viesse uma destruição do mundo, como é que os homens escapariam? Mas se Deus quisesse que o mundo permanecesse, que o homem permanecesse, Ele ia escolher um ou alguns como Noé, ia dar a instrução certa, e segundo a instrução que Deus desse, se o homem
se obedecesse, pronto, o mundo seria destruído, mas teria alguém para dar continuidade. Agora, se vocês notarem a forma dos homens falarem, vem o apocalipse, vem a destruição, vem isso, vem aquilo, e eles ficam procurando como escapar com seus meios. E já tem uma moradinha lá em cima, uma plataforma flutuando lá de forma adequada, dependente da gravidade da Terra. Já vamos fazer colônia em Marte e outros planetas, que se acabar a Terra, ainda tem ainda alguém vivendo em algum lugar. E quem disse, se houver uma desordem que destrua a Terra, que aquilo lá vai existir? Mas a palavra de Deus diz: céus e terra serão enrolados como panos velhos. Não vai livrar ninguém. A ciência que livre quando Deus trouxer juízo sobre o mundo. Isaías 58, no verso 13, a expressão, mas outra vez só para destaque, não é só o Novo Testamento que tem isso, é todo o Antigo Testamento. Deus fala fortemente, muitas vezes, que é que Deus pede de ti, ó homem. Ele vai dando a instrução qual é a petição dele. E aqui no capítulo 58, verso 13, acho importante colocar a palavra que diz: se desviares o teu pé do sábado de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor disse. O destaque do verso 13 é: não fazer a nossa vontade, não buscar os nossos interesses, mas buscar o interesse e a vontade de Deus. É a nossa salvação e a garantia de vivermos na eternidade. Como dois andarão juntos se não tiverem de acordo, vamos entrar em acordo com Deus agora, para termos a possibilidade de depois. Porque se não entrarmos em acordo com Deus agora, pode saber que ele para o céu não leva, de forma nenhuma. E continuando em último parágrafo, nesse subtítulo, terceiro desafio do subjetivismo religioso, continua ainda: a Escritura é fundamento da verdadeira ética cristã. Para ser objetiva, como já estudamos em lição anterior, a ética cristã precisa ser bíblica, baseado na Escritura. Qualquer definição que divague para fora desses termos cairá no relativismo e no subjetivismo, cuja aprovação dependerá, em última análise, do homem e não de Deus. E Deus não dá a sua honra aos ídolos criados pelo homem, sejam eles estatuetas, sejam comportamentos, sejam palavras e sejam pensamentos. Ou seja, Deus não vai se inclinar a fazer a vontade do homem corruptível, do homem que erra, do homem que não sabe nem de si mesmo. Nunca. Deus permanecerá o mesmo, ditando aquilo que é a verdade para o bem do homem. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus está dizendo. Portanto, observemos outra vez. Desafio do subjetivismo religioso é o nosso subtítulo. A Escritura é o fundamento e verdadeira ética cristã. É Deus que muitas vezes falou aos seus servos no passado: escreve, envia, notifica a outros. E agora estamos aí com os líderes religiosos, olha, tratando o que é que nós temos que melhorar aqui. Bom, essas palavras devem estar erradas, qual é o certo? E querem mudar as Escrituras. O dia que eles mudarem, já não é mais palavra de Deus, é a palavra desses homens que erram e que morrem rápido.
demais. E para quem que estão fazendo então mudança? Eles mesmos não vão usar. E na verdade a palavra deles não tem valor nenhum. Observe que muitos líderes, religiosos ou não, falam e daqui a pouco estão negando que falaram. Num tempo que nós temos a filmagem, fica difícil. Pode ser que no passado se fale e depois se mude, mas hoje nós temos, fala-se isso, depois está ali a filmagem do que está sendo feito na verdade, ou filmou o que falou e filma-se também aquilo que agora quer negar. Então, irmãos, entendamos bem isto. Há um desafio para nós. Para eles é tudo subjetivo, certo hoje, amanhã não, depois da manhã também não, já mudou a terceira vez. Assim é o homem, não tem firmeza, e a geração de hoje é horrível, fraca. Nem sei como vamos falar sobre isso. Que bom aquele tempo dos medos e persas. Lei de Medo e Persa não muda. Não se aplica isso no nosso mundo de hoje. Falou hoje uma coisa, pode ser que no final da noite já tenha outra mudança. Assim este mundo vai vivendo de uma forma em que não se pode confiar, não há firmeza no que falam, e vamos entregar nossa vida a essa sorte de indefinição? Não é bom. Mas texto bíblico para nós considerarmos, Colossenses capítulo 2, a partir do verso 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrego ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação da carne. E a palavra de Marcos 7,7, aquela palavra que também está em Mateus capítulo 15: em vão me adoram, seguindo mandamentos que são de homens. O que nos leva para o céu é a palavra de Deus, e não a palavra que os homens trocaram, ou por palavras que vieram a ser colocadas em substituição, o que Deus falou. Porque na hora de entrar no céu, o filtro é a palavra de Deus. Se tivermos na palavra de Deus, passamos. Se não tiver, se fecha. Porque Deus não vai aceitar de jeito nenhum. Foi que o Paulo chegou a dizer, que ele examinava a si mesmo e não se via errado em coisa alguma. Era, vamos dizer assim, irrepreensível ao seu ver e segundo a sua análise diante da palavra de Deus, que ele chamava de espelho, que mostrava a sua vida como está. Mas depois ele mesmo diz: mas como não é eu que vou me julgar, é Deus, prossigo, persevero no caminho que leva à vontade de Deus. Muito bem, isso colocado, vamos estar concluindo o nosso estudo, e um texto já em tela diz: para vivermos de acordo com os princípios de uma ética sadia e bíblica, devemos estar cientes de que encontraremos muitos desafios e seremos confrontados e constrangidos de alguma forma a questionar esses valores e abandoná-los. Estejamos preparados para dar testemunho da verdade e para viver e morrer por ela, pois numa sociedade onde tudo vai mudando para se acomodar às preferências de cada geração, a ética cristã nos ajuda a definir até onde podemos pisar seguros de que estamos
sobre a rocha eterna e inabalável, que não deixará nossos pés vacilarem. Isso faz-me lembrar da escritura que conta como era no tempo dos juízes. Cada um fazia o que achava certo e o povo todo desorientado e desviando-se de Deus e sendo derrotado por seus inimigos, porque não tinha nada de Deus neles que os caracterizasse de povo de Deus para serem livrados como Deus prometeu. Assim, consideremos também no tempo de hoje. Tendo dito isso, lembremos que nossa lição em ética cristã e os seus desafios, essa lição já é de número 11, vimos em um primeiro subtítulo, desafio da depravação moral do homem. Lembre-se que em tempo de Jeremias disse: os grandes devem saber a palavra, o povo é simples, não entende a palavra de Deus. Mas ele viu que os líderes que foram os primeiros a corromper, e o povo viu o modelo errado do que deveriam fazer. Desafio da doutrinação materialista, mesma coisa. O pensamento humano é que deve prevalecer, nunca nas coisas de Deus. Desafio do subjetivismo religioso, nós estamos vendo, por religião, tem 1001 religiões, cada uma fala numa coisa. Qual é a verdade? A verdade é uma. Ou os 1001 estão todos errados, ou dos 1001 só um está certo. E seria o seu modo de pensar. Portanto, precisamos considerar com mais cuidado. Mas está escrito, a palavra de Deus é a verdade. E Jesus orou ao Pai dizendo: guarda-os, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o nosso texto áureo: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2000 anos depois, estamos fazendo leitura deste aviso, deste alerta de Paulo. E podemos testificar, é verdade. Foi oportuna a exortação de Paulo. E assim que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp.
vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.